Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu já vou pedir para o Laércio apertar o biloto aí, Laércio, para mostrar. Olha essa revista aqui, ó, Caminhos do IFAC. Planejamento, administração. Aqui tem uma espécie de raio-x de como que está a consequência daquela gestão que foi avaliada pelo TCU. Digamos que está toda aqui, ó, nessa revista. E eu vou virar aqui, eu vou pedir para o Egli manter, por gentileza. Preste atenção nisso aqui, ó. IFAC, Excelência em Educação, nota máxima do MEC. Nota 5 é a nota máxima. Bom, isso aqui, o presidente Jair Bolsonaro, ou ele não entende nada do que isso aqui representa, ou, que seria pior, ele entende e mesmo assim decidiu fazer o que fez. Isso é algo que precisa ser dito. As decisões de ordem política, professora e professor Biraci, a política é feita por decisões, né? Então a gente precisa dizer, olha, as universidades, institutos e escolas federais estão passando por esse aperreio porque alguém decidiu. Eu estou falando errado, não? Não, você está certíssimo. Inclusive, tudo é uma questão de decisão e de escolhas. De decisão e escolhas, exatamente. Certamente, a educação não foi prioridade nesse governo, infelizmente. Tivemos quantos ministros? Tivemos 4? Foram 3 ou 4? 5, acho. 5. 5? 5 ministros. 5. Um, inclusive, que entendia as universidades e institutos como promotores de balbúrdia. Isso foi dito. Agora, você colocou, professor, uma situação que eu acho importante a senhora também nominar. Da mesma forma como nós nominamos para fazer críticas, é importante nominar para quem entende a importância disso aqui. E eu estou me referindo à questão das emendas parlamentares. Quem são os amigos do IFAC? Bem, tá, como eu já te falei, desde 2014, quando eu assumi como reitora, a gente sempre teve um contato muito estreito com a bancada parlamentar. Então, ao longo desses anos, muitos foram os parlamentares amigos do IFAC. Mas tem alguns que ficam, né, os 4 anos, outros continuaram. Então, todos os anos a gente faz, inclusive, agradecimento a estes parlamentares amigos do IFAC. Já teve momentos em que a gente fez um evento agradecendo toda a bancada. Por exemplo, em 2018, quando a gente recebeu o recurso para construir a reitoria, foi uma emenda de bancada. Todos os parlamentares daquele momento nos ajudaram. O Petecão era o coordenador da bancada naquele momento, né? Então, a gente fez um evento agradecendo a todos. Ciba Machado, Alan Rick, Petecão, Angelina, né? Angelim, enfim, tantos. Flaviano Melo. Flaviano, todos eles, Jéssica Salles, todos eles naquele momento foram agradecidos. E aí a gente vai mudando o formato. Esse ano, a gente resolveu agradecer quem nesses últimos 4 anos nos ajudou. Ontem, inclusive, a senhora estava numa agenda com o senador Petecão, né? Perfeito. Então, este ano serão 5 parlamentares amigos do IFAC. A gente começou com a agenda com o Petecão, que inclusive alocou emendas parlamentares desde a reitoria até ao campus da Transacriana. Quadra, estrutura, lá a gente tem estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, energia através de gerador, tudo fruto de emenda parlamentar. Se a gente tivesse que pegar recurso próprio, não daria. Quadra poliesportiva. Então, ontem a gente começou esse agradecimento, que é uma forma de gratidão a quem nos ajudou, né? Dia desses a gente também estava com a Angelim em Chapuri, inaugurando uma estrutura de laboratório. Mas enfim, então esse ano a gente resolveu dar esse certificado, é uma singela homenagem para quem nos ajudou muito. Então, vale pelo gesto, claro. Isso, então a gente começou com o Petecão, a gente vai também homenagear a Maílza, uma senadora que sempre nos ajuda, é parceira na área de ciência e tecnologia, alocou emendas parlamentares aqui para o nosso Incubac, mas também para Cruzeiro do Sul, para um estúdio de música e outras emendas, né, ao longo desses anos. O Alan Rick, que também ao longo dos anos tem nos ajudado, seja uma biblioteca lá no campus Rio Branco e agora esse ano para um curso de Dinter, né, uma parceria de doutorado que os nossos professores puderam
Doutorado interinstitucional, né? Interinstitucional, mas também é financiado, né? Tem que arcar, custo. tem um custo. Também o Léo de Brito, com o nosso Altistário no Campus Rio Branco, é uma estrutura para os nossos alunos, né? Que a gente recebe alunos com autismo, então a gente também tem lá emenda parlamentar alocada. Quem mais? São 5, né? Falei, então, Petecão, Maílza, Léo de Brito, Alan Rick e Jesus Sérgio. Olha, por exemplo, em Tarauacá, o Jesus Sérgio tem alocado bastante emenda parlamentar. A gente não teria a nossa quadra poliesportiva, que a gente vai inaugurar agora, se não fosse a emenda, quase 2,5 milhões de reais. Emenda do Jesus Sérgio, numa primeira etapa e agora numa segunda etapa. Então são ações, mas não é só na emenda parlamentar. Eles nos ajudam em outras ações, por exemplo, Jesus nos ajudou na iluminação da avenida principal. Então eles nos ajudam de várias formas. Este momento, para estes últimos, são esses. Mas em outros momentos já tivemos ajuda do Cibá Machado, como eu já falei, do próprio Jorge Viana, de tantos outros. Mas esse ano a gente precisa dar nomes e ser grata. Ser grata porque no momento que a gente passa por essas dificuldades financeiras, ter como você mostrou na revista, todas as nossas unidades em sede própria, sair de aluguel, mas mais que isso, construir laboratórios, refeitórios. Tarauacá recebeu um agora que a gente está entre as 50 obras do mundo. Então, a gente fica muito grata mesmo a quem nos ajuda. E quem entende que a educação é prioridade. Correto. Professor Biraci, me diga uma coisa. Conversando com o jurídico do IFAC, os procuradores, como é que os institutos poderiam se vacinar, entendendo essa danação feita pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes? Como é que os institutos federais poderiam se vacinar, para usar uma expressão da moda, contra esse tipo de conduta? O que do ponto de vista legal é possível sugerir? Você está falando a respeito da bancada federal, né? Poderia ter uma conversa entre os jurídicos da UFAC, do IFAC, e dizer, olha, a gente tem que se precaver contra esse tipo de situação. Com irresponsabilidades de gestores, a gente tem que ter a lei ali para poder dar uma protegida. E aí? A gente já iniciou as tratativas com o nosso procurador, o doutor Breno Fonseca. Ele é nosso procurador há algum tempo e ele é bastante ativo, inclusive a gente já conversou sobre alguns remédios, né? Por exemplo, atualmente, desculpa, nós estamos com o nosso saldo de orçamentário na Lua negativo em mais de R$700 mil. Isso quer dizer que eu vou ter que anular empenhos, senão a gente pode incorrer em improbidade administrativa. Eu pediria que o senhor, por gentileza, fosse mais assim, baixa um pouco o nível. Tá, vamos lá. Eu estou com o meu cheque especial com mais de 700 mil negativo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de fazer alguma despesa, e aí chama anular empenho, né? Que é como se fosse anular meus cheques, que eu já dei para o fornecedor, para poder não fechar o ano negativo. Se nada for feito, a gente pode incorrer em crime de responsabilidade. Vamos supor que eu tenho uma empresinha ali em Tarauacá, em Sena Madureira, e eu forneço algum insumo para o IFAC. Aí eu recebo a informação de que eu não vou receber o dinheiro, é isso? É basicamente isso, só que a gente vai fazer isso primeiramente naquilo que não foi entregue ainda, naquilo que não gerou obrigação de pagar. Aquilo que gerou obrigação de pagar nós vamos manter. Só que ainda assim eu vou ter problemas com a empresa entrando na justiça porque ela tem o direito de entregar. Pois é. É difícil, porque nós sempre reclamamos, e já virou quase que um lugar comum, falar que no Brasil existe a cultura do planejamento, não é isso? Sempre fala-se isso, né? O brasileiro não planeja nada, as instituições não planejam e tal. Agora, quando se planeja e tem resultados concretos, como esse que a gente mostrou aqui, aí o poder público vem com essas donações. É frustrante, né, para a gente que está num processo de planejamento desde 2016, nesse processo de planejamento estratégico, de plano de desenvolvimento institucional, unificando planejamento e orçamento. A gente já vem nesse processo há anos, né, e a gente está colhendo os frutos disso agora, com certeza, com a nota 5 do recredenciamento do MEC, não é à toa. Ser classificado entre as 20 melhores instituições em eficiência de gestão também não é qualquer coisa no âmbito do TCU, só que também a gente não consegue fazer milagre. Né? Se você tem um contingenciamento ao longo do ano, você ainda consegue ali ajustar uma coisa ou outra, como a gente fez quando houve o corte de 1,6 milhão
Sim, você Lá, vai fazendo lá o em jogo junho, de cintura. a gente ajustou, cancelou o evento, e aí a gente ajustou. Só que agora, no apagar das luzes em dezembro, a gente recebeu a notícia que a gente não vai poder pagar os fornecedores que já entregaram, e também não vamos empenhar aqueles contratos que a gente precisa renovar contrato, não vamos empenhar serviços essenciais como a mudança da reitoria e a própria mudança da Baixada do Sol também, né, que vai ser o campus lá na Transacriano novo. E a equipe de transição? Tem colocado alguma luz nesse debate? Que avaliação que você faz? Eu estou acompanhando as notícias, né, e a gente tem acompanhado nossos fóruns no âmbito nacional, tanto meus fórum de pró-reitores, que eu participo, fórum que a professora Rosana participa de reitores, e hoje eu vi uma notícia no UOL que eles, a PEC que estavam negociando só para o ano que vem, 2023, e, na verdade seriam para 4 anos para frente, ficou reduzida a 2 anos. 2 anos, certo. E eles vão trazer um pouco para trás aí com 23,9 bi para recompor o saldo orçamentário desse ano. Eu não sei se vai ter financeiro no meu, ou seja, eu não sei se vai ter o dinheiro no banco para pagar os fornecedores que a gente já deve, mas assim, se já tiver o orçamentário, já é uma luz, por exemplo, que a gente vai poder mudar para a reitoria e tudo, e jogar os pagamentos para o ano que vem. É possível dizer assim, olha, aguenta, segura as pontas aí até a primeira quinzena de janeiro, será que dá para fazer essa negociação, professora, com os fornecedores? Olha, hoje foi muito engraçado, o Bocalon estava com a gente lá na reitoria, né, pedindo ajuda, né, dizendo, olha, aqui tem um projeto, a gente quer que vocês estejam participando. E, claro, a gente fica muito feliz quando tem uma proposta dessa. Mas eu falava para ele, ô prefeito, a gente vai ter a nossa luz cortada. Aí ele se desesperou, ele falou, eu vou ajudar vocês a apagarem a luz. É desesperador, sim. Eu vou te falar, a gente tem tido as reuniões com a equipe de transição, inclusive diretamente com os reitores. Você vê, sim, uma luz no final do túnel, porque a equipe de transição, ela entende a prioridade da educação. E isso que o Bira falou, a gente é um aceno em que a gente vê aquela luzinha lá no fim do túnel, para esse momento agora, de quem está no governo, mas acenando um futuro. E aí eu vejo com um clarão bem grande, porque entende a educação como prioridade. Então, a gente tem que ter a recomposição orçamentária. O que a gente está falando hoje não é nem de recomposição, é devolva o que é nosso. Exato. Estava aqui no meu cofre. Eu dei uma outra entrevista dizendo assim, pelo amor de Deus, eu quero pagar minhas contas. Eu quero pagar as contas. A gente se planejou. O IFAC é uma instituição muito organizada e muito planejada. Em 8 anos, entregamos toda a estrutura de expansão, que acontece em 20 anos, a gente vai entregar em 8 anos. Né? Temos 6 anos de gestão, mais 2 são... Quer dizer, só que pegaram o nosso recurso. Então, não é mau planejamento do IFAC, é o contrário, é um excelente planejamento. Então, o que eu vejo para o futuro? Eu estou contando os dias para que a gente chegue, né, até o final do ano e possa, porque a gente é um excelente pagador, né? E é óbvio que a gente vai estar conversando com todas essas pessoas. Mas me diga bem, se eu tenho um serviço que foi prestado já pela empresa, e ela fala, mas eu preciso receber, e eu digo, mas eu não tenho como pagar. Porque eu também tenho funcionários, inclusive. Olha Exato, aí. mas eu estou dizendo, pegaram o meu dinheiro. O seu dinheiro estava guardado, mas pegaram. Não tem o que eu fazer. O Ministério da Economia pegou, literalmente confiscou o recurso. Então, é óbvio que vai ter que ter uma conversa, uma negociação. Mas é a máquina pública toda, geral, que está com o problema. É o falecimento, sim, né, da máquina do governo, que está toda prejudicada. A senhora tem conversado com algum procurador de justiça no Ministério Público? Porque esse transtorno todo... Ninguém vai ser responsabilizado por isso. Isso que o que a senhora tem falado, o que a senhora tem sentido dos procuradores? A senhora poderia expor? Inclusive, o Petecão falava isso ontem, né? Que, mas vocês não estão fazendo confusão suficiente. Como não? A gente tem ido, né, a imprensa tem explicado. Só que a gente também entende, nós temos a nossa representação dos reitores. Assim como as universidades têm a ANDIF, nós temos o CONIF. Né? Então, os nossos representantes estão em contato, sim, direto com os procuradores. E aí, federal, sim, a gente precisa entender o que é legal e o que não é. Lembrando, e vamos deixar muito claro, que quando foi feito a suspensão do nosso limite, lá a gente teve um documento, um decreto que dizia, mas agora a gente não tem nada. Não tem nada. E é obrigado, sim. Eu preciso dizer por que é que eu estou tirando e para onde está indo. Exato. Lá em junho,
foi um decreto dizendo, eu vou tirar do MEC e vai para o plano safra. A gente não concordou. É imoral, mas não é ilegal. Então, o que as procuradorias, né, e aí o próprio CONIF e a Andifes têm, sim, junta de procuradores, de advogados, que estão avaliando tudo isso. Mas eu entendo que o governo federal, ele já entendeu que a situação é calamitosa. Exato. Então, isso precisa ser revisto. Então, assim, a gente está vendo juridicamente, sim, o que pode ser feito. Mas pode ser que isso passe de um ano para o outro e nada seja feito. Olha, se eu fosse parlamentar federal, eu elaboraria alguma forma de, por exemplo, no caso, o ministro Paulo Guedes. Tem uma forma. Você quer que eu fale o que é que tem que fazer? Então, diga. Ó, primeira coisa, aumentar o limite de gastos, porque senão, como é que vai ser? Então, como o Bira falou, está sendo tramitada uma PEC que tem que ser votada por todos os parlamentares, e aí sim, né, é esse movimento que a gente precisa para que seja aprovado, para aumentar o limite dos gastos e a gente conseguir sair disso. Lembrando que tudo isso, olha só que inversão, é a gente que está dando ajuda. Olha, o governo federal precisa pagar as contas, mas não é tirando da gente que isso vai ser resolvido. Então, aumentando o limite dos gastos com uma PEC, com os parlamentares apoiando isso, a gente vai poder o quê? Resolver essa situação. E a comunidade acadêmica se compromete, né? Deve se comprometer em expor, fortalecer, massificar o nome daqueles parlamentares que não votaram a favor, né? Isso seria importante. Professor Biraci, eu queria agradecer a sua participação aqui, professora Rosana também. Vamos teimando, né? É o que resta, né, professor? Muito obrigado pela presença de vocês. Vou voltar daqui a pouquinho falando sobre um evento que vai dar o que falar aqui, logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.